seja com você. Quero saudá-los com o texto que está em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: opa, um pouquinho adiante. Veja que palavra maravilhosa. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É um texto poderoso. Antes dos finais dos tempos, ele fala aqui do final do tempo, ele ia enviar o profeta Elias. E quem é esse profeta Elias? Na pessoa de João Batista, porque ele veio no espírito do profeta Elias, né? E aí veio Jesus, tudo que nós sabemos do Evangelho, não é? E o objetivo de Deus é que haja conversão do coração dos pais aos filhos, mas não só dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E a Bíblia fala muito sobre pais que buscam a Deus, que querem ser pais conforme o coração do desejo de Deus. E nós vemos que a mídia tem um pendrive que eu entreguei ali. Não é o pendrive, querido. É só a lista dos versículos que eu entreguei hoje, tá? Obrigado. Quer pôr, então, Gênesis 6, 22 para nós? Então, filhos necessitam um pai que ama e obedece a Deus. E aí temos o exemplo de Noé. Gênesis 6, 22, diz assim: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. E a consequência disso foi não só a salvação dos animais, a salvação da sua família. E é isso que Deus queria, que a família dele fosse salva, não é? Mas existe algo muito maior do que salvar nossa família fisicamente. Jesus disse assim, em Marcos 8,36, diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Então, esse salvar é muito mais importante, salvar para a eternidade, porque o nosso tempo aqui é passageiro, é rápido. E lá em Atos capítulo 16, 31, você conhece bem a história de Paulo na prisão, do carcereiro, do terremoto que libertou Paulo, e o carcereiro vendo as portas abertas, quis se matar, se jogar na espada, e Paulo diz: não faça isso, todos nós estamos aqui. Já viu portas abertas de prisão e os prisioneiros não fugiram? É obra de Deus. E aí, o carcereiro reconhece quem é Paulo, o mensageiro de Jesus. Ele cai de joelhos e diz: senhores, que devo fazer para ser salvo? E você conhece a resposta. O que diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Que promessa maravilhosa! Jesus veio para salvar você, para salvar sua família, e que promessa, e isso aconteceu realmente.
Aconteceu porque Paulo pegou, a família entendeu, não só a família, muitos amigos vieram ouvir e se converteram, se batizaram e passaram a seguir o Senhor. Segunda coisa importante para nós pais, reconheça seus filhos como dádiva de Deus. Salmo 27 você sabe de cor. Filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Mas pega aí, é propriedade? Herança? Parece que tem a ideia de propriedade, é minha herança, mas é só empréstimo. Teus filhos são emprestados, são um empréstimo de Deus, para que vocês os preparem para esta vida, para a eternidade. E eu pergunto, se você empresta um carro, uma bicicleta, você cuida mais desse carro, dessa bicicleta emprestada, do que se você andasse com seu carro e sua bicicleta? Cuida muito mais, é emprestado. A responsabilidade aumenta e Deus vai pedir conta da nossa administração para com os filhos. Também é preciso programar tempo para estar com seus filhos. Programar, porque nós não temos tempo para nada. Não tenho tempo, não tenho tempo. É o que mais nós ouvimos nesse mundo. Então é preciso programar, planejar, objetivamente, de ter tempo para passar com seus filhos. Tempo não quer dizer a quantidade. Não, tempo de qualidade. Eu já dei o exemplo de Susana Wesley, tinha 18 filhos. E ela planejou passar um tempo sozinho com cada filho, conversando, orando, perguntando, ensinando. Um tempo com cada filho separado. Que não tinha celular também, né? Não tinha televisão. É um pouco mais fácil. Mas o celular, nós podemos dominar. Ele não tem que dominar a gente. Não é? Temos um exemplo muito triste no Velho Testamento. Está em 2 Crônicas 21, verso 3 a 6. Diz assim: ele deu-lhes, fala de Jeorão, né? Do pai dele. Ele deu-lhes muitos presentes de prata, presentes de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino ele deu a Jeorão, porque este era o seu filho mais velho. Logo, Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou a espada todos seus irmãos, juntamente com alguns dos líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Quer dizer, um desastre longe de Deus. E a Bíblia diz assim: e fez o que o Senhor reprova. Que tristeza. Então o pai dele encheu os filhos de presente. Mas o mais importante, ele não deu para os filhos, princípios de convivência, princípios de amar um ao outro. Imagina, que tristeza. Então nós temos aqui, o que nossos filhos precisam? Presentes ou tempo de qualidade? Tinha um menino, eu acho que o pastor Joel contou, um menino perguntou: pai, quanto o senhor ganha por hora? Foi, né, pastor? Quero lembrar isso. Eu ganho tanto por hora. E o menino começou a contar nos dedos. O que você está fazendo, filho? Eu estou contando para ver quanto falta para o senhor dar uma hora para mim. Ele já tinha um dinheirinho, mas não dava uma hora ainda. Não deixe que seu filho mendigue
o seu tempo. Você, como pai, precisa ensinar seu filho, prepará-lo para essa vida, para a vida eterna. Provérbios 4, 3 a 5 diz: quando eu era menino na casa do meu pai, é Salomão que fala, o homem que se tornou o homem mais sábio conhecido. E quando era menino na casa do meu pai, tenro, filho único da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: filho, retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus ensinamentos. Mas isso não é só para crianças tenras, não. Tem que começar cedinho, cedinho. Porque a vara verde ainda pode se dobrar, endireitar, mudar de sentido. Mas depois de grande é difícil, ela quebra. Mas também, o mesmo Salomão, ele mostra que a gente deve continuar ensinando os filhos à medida que crescem. Na pré-adolescência, eu não digo nem na adolescência, porque muitas vezes já chega tarde. E ali Salomão escreve o capítulo 5. Leia, pai, em casa, o capítulo 5 de Provérbios. E ele começa a falar que o filho cuide do caminho não vá no caminho das prostitutas. Ele fala, ser fiel à sua própria esposa. E assim por dentro, é lindo esse texto. O pai ensinando o filho adolescente, prevenindo, orientando, como disse muito bem o pastor Lucas aqui, não é só o caminho ali, o caminho é esse aqui, para lá, para cá, não, o caminho da vida, o caminho da felicidade, o caminho que dá êxito, o caminho que agrada a Deus. Você também precisa dar bom exemplo para os seus filhos. Você conhece muito bem, sobre bom exemplo, não preciso nem falar, não é? Você conhece muito bem aquele ditado. Complete. Palavras são anões, mas exemplos são? Como é que é? Exemplos são? Gigantes. Você pode falar tudo, faça isso, não faça aquilo, mas se você não der o exemplo, aquelas palavras, não vão fazer muito efeito. Mas se você, com o seu ensino, der o exemplo de vida, ele vai levar no coração, eu quero ser como meu pai. Graças a Deus por isso. Você precisa também, pai, você precisa reconhecer os acertos e as vitórias do teu filho. Quando o teu filho faz uma coisa boa, que merece um elogio, você tem que reconhecer isso, filho. Eu gostei tanto. Não é só com o filho, com pessoas também. Com pessoas também. Mas principalmente os filhos. Filhos, às vezes, têm a imagem de que o pai, a mãe, só reclamam, só corrigem, só faz isso, tá? Não pega isso, não pega aquilo, cuidado e não sei o que, pá. E quando ele acerta, como é importante ele ouvir, filho, parabéns, você fez bonito. Filha, você varreu tão bonito essa calçada, eu tenho orgulho de você, dá um abraço. Aliás, dar abraço, afeto, amor, é muito importante. Você sabe que eu sinto quando, às vezes, eu encontro uma pessoa, cumprimento, bom dia, como é que vai? E aquela pessoa é mais próxima, eu dou um abraço, e eu sinto se o pai dele abraçou ele ou não. Você já percebeu isso? Você dá um abraço numa pessoa e a pessoa fica dura. Eu vejo que o pai nunca abraçou esse filho. Põe o teu filho no colo. Abraça ele, lógico, quando ele for ficar mais velho, ele não quer mais colo, mas ele quer um abraço. E quando ele ficar mais velho, ele quer um tapinha nas costas. São manifestações de amor que ele tem que sentir.
Você precisa também corrigir seus filhos quando estiverem errados. Hoje tem uma mania assim, ó. Eu tenho, inclusive, na minha família de netos, é uma modalidade nova de ensino, ensinado pelos psicólogos. Não, você deixa a criança comer à vontade, da maneira que ela quer comer. Ela come, põe a mão no prato, joga no chão e se lambuza todo, suja toda a mesa, o chão fica uma imundícia. Tem que deixar a criança desenvolver sozinha. Gente, ensina o filho. Isso não é ensinar o filho. O pior é quando essas pessoas vão na casa de outras pessoas. O que acontece? As pessoas se sentem mal. Aí a pessoa diz assim: o que tu acha? Vamos convidar eles para o mês que vem estar? Mas sem os filhos, né? Porque esse filho ali suja tudo. Então, também isso tem que ser ensinado. Um psicólogo, ele escreveu uma porção de coisas importantes para o ensino dos filhos. E a mulher, a mãe, que leu o livro, ela colocou tudo em prática. Depois de colocar tudo em prática por um tempo, ela telefonou, escreveu: doutor, eu fiz tudo o que seu livro ensina, mas não está dando certo. O que eu faço? Sabe o que ele respondeu? Feche o livro e use a capa. Corrigir seus filhos. Provérbio 29, verso 1. A criança que é corrigida aprenderá a comportar direito. Mas a criança que sempre faz o que ela quer, fará seus pais passar vergonha em público. Verso 17. Castigue o seu filho enquanto for necessário, e você terá uma vida tranquila e feliz. Você quer ter uma vida tranquila e feliz? Não precisa ser com vara, tem muitos tipos de castigos. Lógico, às vezes a vara também é muito bom, porque a vara, mas ali fala sobre disciplina, a vara da disciplina. Às vezes tirar o celular do adolescente dói muito mais do que uma varada, né? Mas muito bem, vamos adiante. Veja o que diz no versículo adiante. Não deixe de corrigir seus filhos. Está no Provérbios 23, 12 a 13. O castigo bem aplicado não prejudica a criança. O castigo e a dor livrará sua alma do inferno. O castigo, a disciplina, livrará a sua alma do inferno. Que tipo de inferno? O que tem a ver com inferno e céu, isso aí? Aqui ele fala de coisas dessa vida. Existem infernos nessa vida que são terríveis. O inferno das drogas, o inferno da criminalidade, o inferno da prostituição, até o inferno de se tornar um indigente de rua. Não é fácil, é difícil. A cadeia e assim por diante. Outra coisa que a Bíblia ensina para nós pais: você deve respeitar seus filhos. Efésios 6, verso 4. E agora uma palavra para os pais. Não vivam gritando, irritando os vossos filhos, pois isso faz com que eles percam o ânimo. Antes, os eduquem com a disciplina amorosa que o próprio Senhor Jesus aprova, com recomendações, conselhos, baseados na palavra de Deus. Eu pergunto, conforme esse versículo, o que irrita teu filho? Berros, gritaria. Isso parece que pode aliviar a tua atenção no momento, mas para o filho
é irritante, até para o vizinho às vezes. Outra coisa que irrita os filhos é quando você expõe o filho ao ridículo. Conta coisas que deixam ele numa situação incômoda. Não sei o quê, te lembra aquela vez? O Joãozinho fez isso e o pai não conta, não fala. Isso irrita. Adiante. Você deve ter, você não, palavra não deve ter filho predileto. Para o Dinho não é difícil isso, né, Dinho? É um só. Mas se temos 2 ou 3, um vai ser mais fácil, outro mais difícil. Mas você não pode ter filho predileto. Diversos pais da Bíblia falharam nessa área, causando sérios problemas de relacionamento entre seus filhos. Isaac e Rebeca. Isaac tinha orgulho, meu filhão Esaú, e vinha uma visita, ele apresentava a vitela que ele caçou e preparava, o meu filhão. E o Jacozinho? Aí a Rebeca, né? Jacozinho, vem cá, filhinho da mamãe, vem cá ajudar. Graças a Deus que ele não se tornou homossexual. Porque tinha tudo. E você sabe o que aconteceu? Um irmão quis matar o outro. E o outro teve que fugir. Ódio, raiva. Graças a Deus, ainda Deus conseguiu conciliá-los. Outro ensino da palavra, você deve transmitir segurança aos seus filhos. E qual é a maior atmosfera de segurança que nós podemos criar na nossa família? É quando eu, como marido, como pai da criança, amo a mãe da criança. Essa é a maior segurança que podemos transmitir para os nossos filhos. Não esqueça isso. Quando você, pai, e aí entra a mãe também, as mães também erram, estiver errado, peça perdão. Eu vou perder minha autoridade. Perde nada, aí que você ganha autoridade. E ainda dá um ensino do que a criança deve fazer quando está errada. Os pais que nunca pedem perdão quando pisam na bola, quando erram com os filhos, por favor, não é esse erro assim. Teu filho fez uma coisa errada, você corrigiu, né? Deu uma vaiada, uma chinelada, seja lá o que for, né? Coitadinho, desculpa, papai, tá? Não, isso é veneno na educação. Mereceu? Lógico, abraçá-lo. Se ele está chorando, abraça, mostra que você o ama. Mas não pede, papai não devia ter feito isso, mamãe não devia ter batido em você. Não, isso é palhaçada, gente. Isso deseduca a criança. Mas quando você estiver errado, peça perdão. E algumas dicas eu tenho que correr, porque hoje é festa, né? Ainda temos uma pequena apresentação das crianças, não é cumprida. Algumas dicas, eu vou só ler rapidamente, tá? Talvez uma e outra te ajude. Não interfira na vida do seu filho maior de idade após ele sair de casa. Tenha sempre um coração e porta aberta para seu filho. Lembra na história do filho pródigo? Nunca influencie o seu filho contra o cônjuge. Nunca.
Quarto, não interfira na educação dos netos. Responsabilidade é dos pais. Se eles pedirem ajuda, se eles pedirem conselho, amém, pode dar, deve dar, mas só se eles pedirem. 5. Nunca deixe de orar por seus filhos, nunca. 6. Ponha limite para seus netos quando estiverem em sua casa. Ali você não está funcionando como vovó e vovô. Na casa da vovó eu posso tudo. Não, ali quando os seus netos estão sozinhos na sua casa, você está funcionando como pais. Você é responsável. Isso não quer dizer que não dê amor para eles, claro. Ensine desde cedo o seu filho a comer saudável. Como eu vejo jovens que não aprenderam quando criança a comer verdura, legumes. Isso vai cobrar um preço, o preço vem, vai ser cobrado, mais tarde eles desenvolvem e estão suscetíveis a doenças, a enfermidades. Aí vai ter que correr com remédios e remédios. Então, o Joel disse assim, ó. Bom, muito bom. Outro conselho. Não desperdice, não deixe seu filho desperdiçar comida. Sabe, eu vejo às vezes, eu vejo isso em muitos lugares, em famílias. E até em lugares que passaram por fome antigamente. Aí a criança vai comer, aí enche o prato da criança. E você olhando, você sabe que esse prato, tudo que está ali, não vai caber no estômago dessa criança, ela é pequena. E aí o que acontece? Aí come um pouquinho, sobra mais da metade do que foi colocado no prato e vai pro lixo. Eu creio que isso é, se você diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se você ora a Deus por isso, então você está pecando. Você está entendendo? Mas como fazer? Uma pessoa disse para mim, não, mas nós passamos miséria, eu quero que meu filho sinta que aqui tem uma abundância. Queridos, dê a quantidade que você acha que vai comer. Eu quero mais, mãe, eu quero mais. Coma primeiro, aí você ganha mais. Coisas tão simples. E se você está nadando em dinheiro, então ensina isso a seu filho e dê o que você economiza lá para a Índia, para outros países onde as crianças estão raquíticas, onde se pode contar as costelas. Não deixe seu filho te desrespeitar. Desrespeito precisa de correção. Não. E nem desrespeitar os outros. Avô. Temos que terminar. Ensine as crianças a arrumar seus brinquedos, seu quarto. Distribua tarefas de trabalho conforme a idade do pequeno. 12. Não permita que o celular ou a TV destruam a criatividade de seu filho. As crianças hoje têm que continuar a aprender a brincar, a sonhar. E, finalmente, é isso que Deus quer para você. O último versículo. O desejo de Deus
Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra de maldição. Você quer ter uma família abençoada? Amém? Então, está aqui. Conversão do coração seu ao filho e dos filhos aos pais. E agora nós, não sei se as meninas estão prontas, as crianças já podem vir? Pode chegar.